Assim como em 1995, temos em 2001 um ano de fim de ciclo, o fim da vida útil dos consoles 32 bits, o fim trágico do glorioso Dreamcast, o fim eminente dos fliperamas, o fim da participação de uma grande empresa no ramo dos consoles, enfim, o fim de uma velha ordem no mundo dos games. No entanto, quando portas se fecham, outras se abrem, pois para nossa sorte, 2001 também marcou o início de uma nova ordem, que começava a partir da chegada de uma grande empresa, que vinha disposta a capturar os corações e mentes de milhões de jogadores ao redor do globo. Junte isso ao lançamento de novos consoles da Nintendo, mais uma Sony disposta a tudo para manter a sua posição no mercado, e, BUM! Temos em mãos um dos melhores anos da história dos games. Duvida? Então fique aqui e contemple tudo de bom que saiu esse ano em mais um vídeo do quadro Os 10 melhores jogos do ano. Assim como todo vídeo, novamente vou lembrar vocês sobre os critérios de data de lançamento. Sendo o primeiro deles, apenas datas ocidentais serão consideradas, afinal é o que somos. Datas japonesas serão ponderadas apenas se houver um intervalo de 3 anos ou mais entre o lançamento do jogo no Japão e no Ocidente, pois se demorarmos muito, o time do jogo vai acabar passando. Dito isso, vamos para a lista. Abrindo nossa lista, vamos de Capcom vs SNK 2. Na virada do milênio, Capcom e SNK se uniram em um crossover histórico chamado Capcom vs SNK, jogo de luta querido por muita gente que jogou nos fliperamas, PlayStation e Dreamcast. Porém, o que ninguém esperava era que a sua sequência o superaria em quase todos os quesitos: gameplay, visual, sucesso e até mesmo na trilha sonora, que já era incrível no primeiro. A começar que agora os comandos são estilo jogos da Capcom com 6 botões, 3 chutes e 3 socos, enquanto no anterior era estilo SNK, com apenas 4 botões. Isso já muda bastante a forma como combamos e realizamos especiais. O jogo adota um sistema de grooves, que basicamente são um fornecimento de habilidades que seu personagem pode ter durante a luta. São 6 grooves ao todo, onde cada um deles fornecerá certas habilidades ao jogador. O Groove A, por exemplo, fornece dash, defesa aérea, contra-ataque, rolamento e recover. Já o Groove S oferece correr, desviar, pulo baixo, contra-ataque e recover. E por aí vai. Além das habilidades, os grooves também alteram o ganho das barras dos golpes especiais. E basicamente é isso. Devo admitir que é um sistema pouco convidativo para jogadores que não estão acostumados com jogos do gênero, já que demanda um tempinho para entender as vantagens e desvantagens que eles oferecem. Outro problema é que não podemos montar um groove só nosso, só com habilidades que queremos. Temos sempre que escolher um dos 6. Apesar dos pesares, isso mostra o esforço da Capcom para tentar agradar a todos, pois as habilidades que nos são fornecidas são mecânicas oriundas dos jogos de ambas as empresas. O correr veio do KOF, já a defesa aérea do Darkstalker, o parry do Street Fighter 3 e por aí vai. Por isso, no final das contas, esse sistema foi a forma que a empresa encontrou de colocar um pouco de tudo num jogo só. Isso é refletido até mesmo no modo arcade do game, que pode ser feito tanto de um personagem quanto em trios, com a força editável ou igualada. E pra mim pelo menos funcionou. O mesmo pode ser dito da parte audiovisual desse jogo, que é muito boa. Os sprites dos personagens estão ótimos em sua maioria. Digo em sua maioria, pois tem alguns que foram reciclados de jogos antigos. O pessoal sempre lembra, com razão, da Morrigan, né? Que ainda usa o mesmo sprite do jogo de 1994. E bem, se rolou preguiça da Capcom com os sprites de seus personagens, felizmente o mesmo não pode ser dito com os personagens da concorrência. É muito legal ver os personagens da SNK sendo feitos agora pela Capcom, sabe? Me senti lendo um mangá com traço de outro autor. Ficaram muito bons. Tem um vídeo famoso no YouTube comparando as duas modelagens, eu recomendo bastante. Já os cenários seguem a filosofia do Marvel 2, com personagens e sprites mesclados a cenários 3D, algo que continua funcionando apesar de certos elementos 3D de alguns cenários estarem levemente datados hoje. Um exemplo são os balões japoneses brigando na cidade noturna. Contudo, a maioria continuam bonitos, cheio de easter eggs, com os personagens de ambos os universos fazendo participações. O cenário que personifica tudo isso é o de Nova York, que além da beleza e referências, ainda tem a faixa sonora mais icônica do game, This Is True Love Maker, uma das músicas mais incríveis da história dos jogos de luta, quiçá da história dos jogos de forma geral. Tudo graças ao belo trabalho dos vocais femininos. Outra boa é a do Aeroporto, um eletrônico maravilhoso mesclado com sons de hip hop. Infelizmente o jogo tem poucas faixas, o que é uma pena, pois as que tem são muito boas. De forma geral, esse jogo é maravilhoso, e só não está mais acima devido aos vícios da época, como a prioridade de certos golpes e especiais completamente quebrados. Lutar contra o boss final também é um pouco inconveniente, já que ele só aparece se tivermos um bom desempenho nas lutas, e isso não será nada fácil, visto que a máquina não vai colaborar pra gente conseguir. É um jogo de arcade, afinal de contas. Pelo menos dá pra selecionar a dificuldade dela nas versões caseiras. E falando nelas, é bem legal o lance desse ter sido um dos, se não o primeiro jogo mesmo da história a ter crossplay.
algo que ocorreu apenas no Japão entre as versões de Dreamcast e do PlayStation 2. Deve ter sido muito louco jogar isso na época. Além de bom, Capcom vs SNK 2 ainda quebra barreiras, sendo uma ode às duas maiores empresas de jogos de luta da história. Na nona colocação vamos de Max Payne, uma grande estreia esse ano, lançada inicialmente para os PCs, que era uma plataforma que nessa época era bem mais associada a jogos com temáticas mais ousadas, sendo este um deles. Esse jogo tem uma jogabilidade dinâmica, um controle de mira e câmera bastante responsivos. Seu gameplay é prazeroso, pois Max é um personagem ágil e ligeiro na sua movimentação, isto é, no seu andar, salto e tiro. Podemos usar vários tipos de armas e todas têm sua utilidade, embora minhas favoritas de longe são as pistolas duplas, elas são muito overpowers. Outra coisa interessante, e creio que o maior diferencial desse jogo, é a habilidade do Max em reduzir o tempo e deixar tudo lento ao nosso redor para que possamos ganhar vantagem sobre nossos inimigos durante os momentos de tiroteio. O famoso Bullet Time, que foi bastante usado em outros jogos como Red Dead Redemption e Super Hot. Eu não sei se foi Max Payne o primeiro a inserir essa mecânica do mundo nos jogos, mas sem dúvida foi ele que a popularizou, algo que os desenvolvedores provavelmente pegaram do Matrix, que era bem popular nessa época. Reduzir o tempo é ótimo e quebra o galho várias vezes, até porque o Max é bem papel nesse jogo. Qualquer tirinho e ele já perde uma penca de vida. Sem falar das granadas, que mesmo explodindo a uma certa distância, ainda pode tirar um dano nada legal. Contudo, devo dizer que a princípio esse jogo até que é generoso com o jogador, espalhando vários analgésicos pelos cantos das fases. Digo a princípio, pois a partir da parte 2 ele começa a complicar, aumentando a esperteza e a resistência de nossos inimigos. E quando chegamos na parte 3 as coisas pioram ainda mais, com eles preparando diversas emboscadas e armadilhas mortais que não tem como serem evitadas na primeira vez. A dos lasers e explosivos sensíveis ao toque são ridículas, cara, eu fico até com raiva só de lembrar. Pelo menos os controles são bons e funcionais. A real é que o único porém no que gera a jogabilidade são as partes de plataformas mesmo. Sim, esse jogo tem, e elas são bem ruinzinhas, porque apesar do Max pular alto, ele não vai tão pra frente assim, o que faz a gente cair constantemente, e às vezes a queda é pra morte. Isso é um saco, porque o checkpoint do jogo não é tão legalzinho assim não, ele é bem lá atrás, e ainda tem um loading pra piorar. O lado positivo disso tudo é que elas são ligeiras e aparecem poucas vezes, já seu visual é único, pois ele tem todo um clima de neo-noir, um gênero literário e cinematográfico relacionado a histórias de detetives. Um exemplo nesse jogo é as cenas que simulam comics antigas de investigação, uma escolha narrativa inusitada, mas muito bem-vinda, pois acaba somando na construção de uma atmosfera melancólica. Os cenários também ajudam nisso, sendo compostos geralmente por cores escuras e com forte presença do cinza, geralmente se passam à noite, são paisagens urbanas isoladas como depósito, metrôs, cais e becos. O único ponto negativo na parte visual é a escolha da modelagem dos personagens ser estilo Perfect Dark, que abordamos na lista do ano passado, com colagens de rostos pré-renderizados que geram bastante estranhamento. Para piorar ainda mais esse estranhamento, o jogo faz questão de repetir os mesmos inimigos o tempo inteiro. Nem para mudar a roupa ele se dará ao luxo. Parece até que estamos lidando com clones. Devo dizer, no entanto, que essas coisas são pormenores perante o resto do visual do jogo, sabe? Que nos imerge bem na tal atmosférica melancólica que falei, que por sinal tem tudo a ver com a história geral do game, que é bem trágica, por sinal. Ela começa com Max, um agente da polícia de Nova York que, ao chegar em casa, presenciou o assassinato da sua esposa e filho recém-nascido. Após matar os covardes que fizeram isso, Max parte numa jornada de vingança para descobrir quem foram os mandantes de tal crime. E só. A premissa inicial é simples, mas funcional, já que geralmente nos compadecemos com a situação do personagem. Sem falar que ela não fica só nisso não, com a trama tendo vários desdobramentos e plot twists que vão mudar bastante as coisas. Sem falar das partes envolvendo o psicológico do protagonista, que são bem interessantes também. No mais, Max Payne é um jogo de ação soberbo, que além de inovar, é bastante divertido, sendo uma experiência satisfatória e altamente recomendável. Indo para a oitava colocação, vamos de Conker Bad Fur Day. Em pleno crepúsculo da vida do Nintendo 64, somos agraciados com um dos jogos mais subversivos já feitos, Conker. E assim, não me levem a mal, existem diversos jogos mais ofensivos e violentos que Conker. Carmageddon, Manhunt e Postal não me deixam mentir. A questão aqui não é sobre a intensidade da violência ou o quanto ele ofende, mas sim sobre como isso é feito de forma cínica e sádica. Esse jogo parece até uma crítica satírica aos jogos plataformas que eram feitos na época, alguns pela própria Nintendo, diga-se de passagem. Isso fica explícito pra mim no contraste do visual dos personagens com suas ações ao longo do jogo. Conker é um esquilo fofinho, que qualquer criança gostaria de ter como pelúcia, porém suas ações envolvem alcoolismo, uso de drogas, insinuações sexuais e palavreado chulo. Você tem aí um dos protagonistas mais porra loucas já feitos, mas não para por aí, pois na minha interpretação esse estilo de vida hedonista esconde uma pessoa extremamente nihilista, que não parece dar a mínima para absolutamente nada,
buscando preencher seu vazio nos prazeres mundanos, como muitos fazem por aí. A vida dos outros personagens parece não valer nada para ele, ou mesmo, em alguns momentos, não pensando duas vezes em deixar alguém morrer se isso lhe trouxer algum tipo de vantagem. O jogo faz questão de mostrar gore na morte dos personagens, como se os desenvolvedores estivessem se divertindo com a morte de coisas fofinhas. Ele também apela com muita frequência para a escatologia, tem fases aqui literalmente de merda. E claro, sexualização na fala e em certas situações cômicas. É realmente louco pensar que um jogo assim seria lançado justamente numa plataforma da Nintendo, que priorizava sempre preservar a imagem de empresa para a família. Enfim, a história é bem simples, girando em torno de Conker tentando voltar para casa depois de uma noite de bebedeira no bar, algo que ele tenta fazer com certa urgência para não irritar sua namorada, que a princípio o aguarda já pronta para realizar aquela DR, e é basicamente só. Ao longo do caminho, teremos que ir coletando dinheiro pelas fases enquanto enfrentamos inimigos e chefes de todo tipo. As boss battle desse game são bem criativas, por sinal, apesar de algumas serem bem cretinas. E apesar da trama simples, as referências à cultura pop são muito boas, como Conker, que é um dos protagonistas mais imprevisíveis que já controlei num game. Não dá pra saber o que ele vai fazer, cara, sendo uma espécie de Deadpool da vida. Só que enquanto o Deadpool é um chaotic good, o Conker é um chaotic neutro. Às vezes ele ferra com pessoas más, às vezes ele ferra com gente que não está fazendo nada de errado. Na parte do humor, esse game foi 8 a 80 pra mim. Algumas piadas funcionaram, já outras eu achei bem bobinhas. Já na parte do gameplay, ele é bem simples. É um jogo plataforma clássico, além de pular e planar com sua cauda, a la Tails, com que pode nadar, mergulhar, empurrar coisas, atirar com estilingue, arremessar coisas e bater nos inimigos com a panela. É um jogo da Rare, então pode esperar variação na jogabilidade. Temos veículos para pilotar e formas para assumir. A progressão nas fases não exigirá apenas habilidade nos dedos, mas também inteligência para desviar o que fazer e para onde ir, como todo jogo da Rare dessa época. É bom salientar que essas fases não são mais indicadas por portas ou alguma marcação como era o Banjo-Kazooie. Agora tudo está interligado como sendo uma coisa só, o que a princípio pode deixar alguns confusos, ainda mais se você não prestar atenção nos diálogos do Conker com os personagens. É bom ficar em alerta com isso, pois como a maioria deles são malucos, que falam coisas desconexas, é bem fácil você perder alguma fala importante por desatenção. Mas não é o fim do mundo caso ocorra, afinal dá para resolver muita coisa só na intuição. O único defeito das fases é alguns segmentos de plataformas covardes que acontecem em certas situações, vide a parte dos lasers durante a fuga da base militar, que além de difícil por conta da precisão, ainda tem limite de tempo, e das minhocas caveiras também, que é chata, que tentam nos morder enquanto estamos indo para o castelo do Drácula. Se elas conseguirem te acertar e te arremessar do alto é hit kill, e acredite, elas vão. O que se refere aos gráficos, eles são muito bons, e embora o cenário se assemelhe visualmente ao dos jogos anteriores da empresa, o mesmo não pode ser dito do visual dos personagens, que são bem modelados. Colocar Kazooie e Conker lado a lado é uma boa amostra de uma evolução gráfica dentro de uma mesma geração. O que mais me impressionou mesmo, no entanto, foram as animações dos personagens. São as melhores que eu já vi num jogo do gênero no Nintendo 64. Elas são incríveis, cara. Desde o Crash que eu não vi um personagem tão vivo. É de tirar o chapéu para a senhora Harry, que infelizmente sofreu bastante com as baixas vendas do lançamento desse game, apesar de o mesmo ter sido bem aceito pela crítica. Porém, graças à internet e aos amantes dos jogos, com que acabou virando um clássico cult muito respeitado, algo compreensível dado sua originalidade e ousadia, ainda mais num gênero que já estava começando a ficar monótono e mais do mesmo. Na sétima colocação temos o retorno da franquia Gran Turismo com Gran Turismo 3 A-Spec, o jogo da série com o maior salto gráfico na minha opinião, mostrando bem o potencial gráfico da nova plataforma da Sony. O conteúdo também é bastante extenso, com 37 pistas, incluindo as invertidas. O jogo mantém as corridas de rally e tem mais eventos que o jogo anterior. Ele também conta agora com outros tipos de veículos, como carros ao estilo Fórmula 1, o que acaba oferecendo uma nova forma de gameplay. Uma coisa que gostei bastante nessa sequência é que ela acabou com aquela palhaçada do jogo anterior de limitar as corridas por velocidade. Isso foi muito bom. Infelizmente, eles aumentaram as corridas destinadas apenas para veículos exclusivos, o que nos obriga a comprar mais carros só para disputá-las. E para comprar mais carros, você tem que ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro, teremos que grindar repetindo mais corridas. Isso fez GT3 o jogo da série cuja evolução se mostrou a mais lenta a meu ver, já que não basta comprar um carro que sirva para aquele evento específico, ele tem que ser bom. E ainda ser equipado caso você queira uma chance para ganhar. Então lá se vai mais dinheiro para isso. E sobre equipar os veículos, agora não basta sair comprando as peças mais caras e equipá-las sem pensar, visto que certas peças acabam anulando o funcionamento da outra. Já outras peças ajudam a melhorar algo, mas pioram outras coisas. Então é necessário você ler bem o que cada uma faz e calcular as vantagens e desvantagens das mesmas. Por exemplo, carros de trem de força FF4WD não aceitam ser equipados com motor NA, apenas motor turbo. Já carros com trem de força FR é o contrário, não aceita o turbo, apenas o NA.
Já os com trem de força MR aceitam os dois, mas se você equipar um, o outro é anulado. Então não vai comprar os dois, porque senão você vai sair queimando dinheiro. Pra quem é experiente no gênero, essas coisas são óbvias, mas como eu sou leigo, eu me lasquei muito descobrindo elas. Assim como equipamento de pneus também, já que se você quiser terminar as corridas mais longas nos modos mais avançados, terá que passar nos boxes para trocá-los. Com isso devemos saber o que priorizar nas corridas: tração e dirigibilidade sacrificando desgaste, ou durabilidade e menos desgastes, mas sacrificando tração. Ter que pensar todas essas coisas acabaram fazendo o GT3 para mim o jogo mais difícil da franquia até agora. Esse jogo levou o conceito de emulação dessa série. Agora é bom salientar que apesar de GT3 ser pouco receptível, pelo menos a meu ver, ele é extremamente bom de se jogar. Seu visual surpreende até hoje, eles deram uma boa repaginada nas pistas, alguns ficaram bem bacanas com as corridas acontecendo em horários diferentes. A modelagem dos veículos evoluiu assustadoramente, graças ao hardware, eles não parecem mais caixas de papelão, ganhando agora efeitos de reflexo bem interessantes nas suas latarias. A gameplay do GT3 é prazerosa, principalmente quando você acerta o veículo. O controle dos carros nas pistas de rally também é algo que me surpreendeu bastante, pois está melhor do que no jogo anterior. As pistas em si também merecem elogios, pois além de muito belas, tem um traçado muito bom de se fazer. A trilha sonora também é ótima, com músicas de rock dos anos 80, destaque para a clássica Kickstart My Heart do Motley Crue, da espetacular Sanctuary do The Cult, né? Uma boa banda também. O DJ acertou bem nas escolhas das músicas desse jogo. A trilha própria dele também continua boa, sendo digna de nota. As únicas coisas que não curti muito nesse game foram o farm de crédito, que no início é exagerado, e a distribuição preguiçosa dos eventos de corrida, com eles se repetindo ao longo dos levels, algo feito para alongar mais o tempo de jogo. Seria mais interessante distribuir os eventos de acordo com a dificuldade, com cada dificuldade tendo seus eventos exclusivos, pois é um saco ter que repetir o mesmo evento, só que com pistas diferentes e mais voltas. Isso acaba tornando a progressão repetitiva e mais cansativa. Agora, de resto, esse jogo é ótimo e concluo dizendo que, apesar das dificuldades, o GT3 é um jogo robusto, com vasto conteúdo e modos de jogo para se envolver. Eu não recomendo para jogadores de primeira viagem, mas isso não implica em dizer que ele não deve ser jogado, pelo contrário. Ele é um game que, quando você entende e aprende, torna-se uma experiência maravilhosa, sendo um dos melhores jogos do gênero dessa geração e do PlayStation 2. Na sexta colocação vamos com o jogo mais revolucionário do ano, GTA 3. A Rockstar finalmente se revela ao mundo com seu primeiro blockbuster, e eu já vou logo pedindo desculpa aos fãs raiz da franquia, mas os dois primeiros GTAs podem até ter tido um certo alcance perante a comunidade de jogadores de PC, mas eles estavam longe de serem jogos protagonistas do seu tempo. Boa parte das pessoas nem jogaram eles na época, mas sim depois de conhecerem GTA 3, City ou San Andreas, o que faz deste game o responsável por revelar de verdade a franquia para o mundo. Afinal, estamos falando de um jogo de mundo aberto no sentido literal da expressão. Não se tratava apenas de um mapa grande e aberto, mas das possibilidades que você podia fazer nele. Roubar os mais variados veículos, o nome desse jogo é em referência a isso, afinal, atirar nos outros com as mais variadas armas, sair na mão com os mais variados tipos de vacilão e realizar as mais variadas missões do mundo do crime. Ou seja, são várias coisas que podem ser feitas de várias maneiras, e isso deixava todo adolescente maluco. Ainda mais porque eram coisas proibidas, entre aspas, coisas subversivas. Estamos falando de violência extrema, que na cabeça do adolescente é a coisa mais adulta que tem. É claro que quando nós crescemos, a coisa mais adulta que tem é pagar boleto, mas estamos falando de cabeça de jovens. Bom, GTA 3, é bom ou é só violência? E bem, se ele está aqui, a resposta é um tanto quanto óbvia. GTA 3 é um senhor jogo que preparou a base para os demais jogos do universo 3D. Todo GTA 3 depois desse, pra mim, é um GTA 3, só que com mais coisa, porque não tem mais o que inventar, basta apenas acrescentar elementos que promovam mais a liberdade do player, aumentando assim a interação com os cenários, que é o que se espera de GTA 6, inclusive. E eu não estou desmerecendo os demais não, mas sim exaltando a revolução que esse jogo realizou nessa franquia, inserindo coisas que já naturalizamos, ângulos de câmera, até temos uma referência de uma câmera aos primeiros jogos, a forma como a narrativa ocorre entre as missões, o humor ácido e cínico nos diálogos e partes dos cenários, os NPCs esquisitos e, claro, o cumprimento de objetivos polêmicos, muito polêmicos. Tudo já estava aqui, exceto um protagonista que fala. A desculpa que a fanbase deu é que o Cloud é um sociopata, e ok, dá pra aceitar, apesar de que o motivo provavelmente era para que o jogador se identificasse com ele. E já que estamos falando nele, a trama gira em torno justamente da vingança dele para com a sua ex-namorada maluca, a Catalina, que teve a brilhante ideia de traí-lo para ficar com o dinheiro de um assalto. E bem, você não ferra com um sociopata e sai impune. É como dizem por aí, você atiraria por detrás do diabo? E se você errar? A Catalina errou e vai ter que lidar com isso. A trama é bem simples e não conta com a presença de tantos personagens marcantes. Porém é bom ter em mente que construir uma grande história não era a prioridade da Rockstar aqui, e sim entregar um mundo imersivo e repleto de possibilidades. E para os padrões da época ela conseguiu. O mundo desse jogo é único e prestigiado até hoje, já que ele é melancólico e decadente,
algo representado na minha opinião pela cor cinza que está presente no asfalto, nas calçadas, em boa parte dos prédios e no extenso céu vazio noturno. Isso acabou construindo toda uma vibe de decadência urbana que não conseguiu ser replicada em mais nenhum jogo dessa franquia. A trilha sonora é ótima, embora limitada se comparada aos GTAs futuros. Minha rádio favorita era a Flash FM, ela é basicamente a trilha sonora do Scarface, sendo muito boa para ouvir na academia, inclusive. Com isso, é nítido que estamos falando de um dos melhores jogos já feitos até aquele momento. Porém, ele está longe de ser perfeito, a meu ver, pois tem algumas coisinhas que me incomodaram. A começar pela repetição no ritmo das missões, que se resume a dirigir para tal lugar em tal tempo, pegar ou matar alguém. Ok, depois? Bom, depois faça de novo. E tudo isso sem muitos diálogos ou variações no gameplay, sabe? As missões de tempo também são um saco, as primeiras são até de boa, mas depois elas ficam um pouco chatinhas. Não chega a ser um drive, mas incomoda. Pelo menos a dirigibilidade dos veículos nelas são boas. Cada um deles com seu peso, inclusive, um detalhe impressionante para um jogo que não é emulador. A mira é aquela esquisita com lock automático. Ela é estranha no início, mas depois a gente se acostuma. Embora nos momentos de tiroteio, vira e mexe, ela pode atrapalhar. O combate corpo a corpo também é interessante, porque apesar de ser bem simples, ele demonstra bem a agressividade do personagem, com a gente podendo chutar pessoas caídas no chão. GTA 3 é um game fascinante, que acaba tendo um gameplay cru, se formos olharmos com a lente de hoje, o que é compreensível, já que ele foi o primeiro jogo a transicionar para o 3D. Contudo, eu devo dizer que ele ainda se sustenta, pois nada nele é ruim, propriamente dito. É apenas rudimentar, eu diria, sendo uma experiência satisfatória e obrigatória a todos que querem entender a evolução dos videogames de forma geral. Chegando no meio da lista, em quinto lugar, vamos de Halo Combat Evolve, o primeiro jogo da marca Xbox. E que jogo, meus amigos! A começar pela trilha sonora, que chamou bastante a minha atenção, pois em jogos de ação é comum a escolha por faixas de rock, metal ou eletrônico, mas aqui os compositores foram na contramão e optaram por orquestras clássicas e corais gregorianos, e vou dizer, combinou! Isso é o que me impressionou. O visual também é incrível para um game de 2001. Pois além de apresentar boa modelagem de personagens e belas paisagens visuais, seu escopo é grande, com amplos cenários abertos em algumas fases. Esse jogo nos mostra logo de cara o poder gráfico do primeiro Xbox, que acabaria se mostrando o hardware mais poderoso da sua geração. Já a jogabilidade de Halo é surpreendentemente prazerosa, um feito impressionante dado que estamos falando de um FPS pensado para se jogar no controle, no joystick. Esse foi um dos jogos que convenceram que isso era possível ser feito de maneira boa. Aqui podemos atirar com dois tipos de armas e granadas, saltar, se apropriar de armas, artilharias e veículos inimigos. A mais famosa é a Halo Gun, mas eu não gosto tanto assim dela, apesar do visual icônico, pois os tiros não causam tanto dano e a precisão é uma droga. Curtia mais ficar usando as armas dos inimigos ou a escopeta, que apesar de não ser precisa, pelo menos tirava muito dano de perto. O mesmo vale para as granadas inimigas, que são melhores que as humanas, já que elas pregam onde a gente lança. E bem, apesar de ser muita coisa, o jogo não oferece a opção de correr, que demonstra a cadência de Master Chief para avançar nas linhas inimigas no campo de batalha, sendo também uma limitação proposital para o jogador, até para dar mais dificuldade. E eles conseguiram, porque esse game é difícil do meio para o fim. Mas não é uma dificuldade injusta, mas sim natural, pois exigirá a habilidade e inteligência do jogador para avançar sobre os inimigos. Se você for de peito aberto, vai morrer o tempo todo. Ao longo do jogo, comecei a entender que Halo é um jogo que exige cuidado na hora de avançar. E isso não é ruim, é só um pouco diferente dos demais jogos do gênero da época. Aqui temos duas barras de defesa, a primeira é o escudo de armadura e a segunda é a nossa vida. Ambos somem rapidinho se uma granada pegar em você, então cuidado nesses momentos. É uma pena que temos a ausência de um mapa decente, já que você meio que vai pela intuição para saber onde ir nas fases, algo que é parcialmente amenizado pela indicação do objetivo, caso se distancie demais dele. Outra coisa que não curti tanto é o ritmo das fases, que é baseado em objetivos que se repetem. Por exemplo, invada uma torre e destrua um compartimento de energia. Você faz isso depois de matar hordas de inimigo pelo caminho, para logo depois o jogo te pedir para fazer isso mais 2 vezes. Isso é um pouco chato e acaba cansando às vezes. Tanto que antes de colocar minhas mãos nesse jogo, eu já tinha ouvido de pessoas que droparam Halo 1 justamente por ele ser cansativo. E elas não sabiam explicar bem o porquê, e jogando as fases eu pude entender a razão, já que repetir objetivos é uma forma antiquada de estender o tempo de campanha do jogo. Esse pra mim é o maior dos raros defeitos que esse game tem, e apesar dele, pude concluir e aproveitar bem a sua campanha devido às demais qualidades do jogo, como a boa jogabilidade, sua variação no gameplay e história intrigante que deixa muita gente imersa na trama. Tiff e Cortana são personagens carismáticos e possuem uma boa interação. São basicamente eles que carregam a história nesse primeiro game, que aborda o conflito entre humanos e Covenants, que estão perseguindo a Pillars of Autumn a fim de descobrir a localização do planeta Terra. A maior parte da trama se passa em Halo, estação espacial em formato de anel. No início eu estava achando a história do jogo ok, nada demais, porém ao longo do jogo ela vai ficando mais intrigante à medida que novas figuras vão se intrometendo no conflito. E apesar do final aberto, ele é um pouco apressado, abre uma brecha para continuação e tal. E bem, não é à toa, os desenvolvedores sabiam bem que tinha criado uma obra que faria sucesso.
E olha que eu nem falei do seu famoso multiplayer, que fez milhares de jogadores gastar horas de suas vidas se matando em salas personalizadas. Halo não é apenas o primeiro grande clássico do Xbox, como também um dos FPS mais importantes da história e precisava estar aqui, não apenas por esta relevância, mas por sua óbvia qualidade. Na quarta colocação, vamos de Final Fantasy X. O primeiro jogo da franquia para o glorioso PlayStation 2 é também o primeiro jogo da franquia com falas dubladas. Embora se faça muita piada hoje em dia com alguns dos overacts da mesma, na época ela deixou muita gente impressionada. Para muita gente esse é o melhor jogo da franquia. E embora eu discorde, para mim eu acho que é o 9, eu não acho essa opinião absurda não. A Party tem bons personagens, com destaques para os protagonistas Yuna e Tidus. Acho que o romance deles é muito bom, melhor até mesmo que o do Zidane e da Garnet, que já era acima da média. Aliás, Tidus e Yuna periga ser o romance mais famoso dos jogos de RPG, com o final desse game deixando muita gente louca para uma continuação do mesmo. É bom dizer, no entanto, que não é só desses dois que vive a Party. Temos a sensual e misteriosa Lulu, o otimista e extrovertido Wakka. Ele me lembra bastante o Brook do Pokémon, inclusive. Já o Auron cumpre bem o papel de ser sábio veterano do grupo. Fora que o visual dele é o mais massa véi do jogo, ele carrega consigo muita aura, como diriam os mais jovens hoje, né? Alguns têm ressalva quanto a Rico, a taxando de irritante, e ok, de vez em quando a alegria dela é meio exagerada mesmo. Porém, o pessoal também exagera um pouco em relação a isso. Pra mim, ela está longe de ser uma Ashley do Resident Evil 4 ou aquela fada irritante do Zelda. Ela tem um comportamento de menina juvenil adolescente. Porém, é exatamente isso que ela é, pô. Não dá pra exigir que uma jovem de ser jovem. A história geral envolve guiar Yuna em sua dura missão de eliminar o Sim, criatura que está acabando com o mundo do jogo. Ela também é a criatura responsável por mandar o Tidus pra linha temporal do jogo, já que ele é um habitante do passado, na realidade. Ele acaba se juntando com Yuna por terem objetivos semelhantes. Yuna quer eliminar o Sim para parar sua destruição, e o Tim quer acabar com ele para voltar para sua casa, ou pro seu tempo, né? Pelo menos isso a princípio. Como todo Final Fantasy, a história conta com momentos marcantes de ação, descontração e drama, e nesse aqui especialmente drama. De forma geral, eu gostei dela porque envolve muito a temática do sacrifício também, mas não o sacrifício tradicional de se matar pelo outro, mas sim o de abrir mão em detrimento da sua missão neste mundo, algo que todos aqui fazem, sendo algo mais realista com o nosso mundo a meu ver, já que todos nós vamos nos sacrificar em prol de algo que a gente acredita. Agora, saindo da história e indo para a jogabilidade, a base do combate é o ATB clássico da série, porém dessa vez introduz a famosa árvore de habilidade que a gente vê em muitos jogos por aí. Final Fantasy X foi pioneiro na franquia nesse sentido. Nela vamos distribuindo os pontos de cada personagem, seguindo uma trilha que vamos construindo ativando as habilidades que colocamos. Nessa trilha melhoramos praticamente tudo de todos os nossos personagens: HP, mana, agilidade, velocidade de enchimento de barra, força, defesa, magia, etc. É através desse caminho que ganhamos nossas habilidades também. Para adquirirmos as habilidades dessa árvore precisaremos de esferas de energias específicas. Tais esferas são recolhidas no final dos combates, pelo menos as básicas, porque algumas especiais serão recolhidas explorando mesmo. A princípio parece complicado, mas na real é bem simples quando você vai jogando. Além disso, temos as peculiaridades de cada personagem. Wakka ataca de longa distância com sua bola, Lulu usa magia negra, Tidus e Auron atacam com armas brancas e por aí vai. Os gráficos são incríveis para a época, talvez esse seja o jogo com maior variação de cenários, pois a peregrinação de Yuna é longa, seu objetivo não é só derrotar o Sim, mas também recolher os Ions, o nome dos summons nesse jogo aqui. Com isso, ela e seus guardiões, nós, acabamos visitando todo tipo de lugar. Neve, gelo, deserto, planícies verdejantes, tem de tudo um pouco aqui. Já a trilha está espetacular, como sempre, é até clichê falar isso na série, visto que o compositor é o Nobuo Uematsu, ele praticamente não erra quando o assunto é fazer música. Os destaques aqui vão para a música da Vitória, que apesar de ser uma das mais diferentes, tem sessões eletrônicas muito boas. A No Dream No Hope é excelente também, pois carrega consigo uma melodia contemplativa, porém minha favorita é a do cenário de Spira. Ela conta basicamente com o violão, que por sua vez é tocado de forma magistral, criando um clima praieiro relaxante. Ela é um exemplo que faixas marcantes também podem ser executadas de forma simples. Há outras boas além dessas, mas é como costumo dizer toda vez que falo do OST de Final Fantasy. Se eu for falar de todas as boas, vai ser um vídeo de 10 horas. Então vamos lá prosseguimento. Embora fantástico, Final Fantasy X não é perfeito. Aqui ele está um pouco mais linear que os anteriores, pois aqui não temos aquela interface de mapa que nos permite ir e voltar para lugares antigos. Apenas perto do final do jogo que poderemos ter acesso aos lugares que visitamos. Antes disso, teremos uns portais também, mas também será mais para a segunda metade do jogo. Isso não chega a ser um problema, diga-se de passagem, mas é algo que gosto mais nos anteriores. O que me incomodou mesmo foi o fato de que não dá para organizar os itens, e isso é um saco, pois ter que ficar procurando item por item é muito chato e demorado. Da mesma maneira, também não podemos pular cutscenes, é horrível, porque quando morremos para um boss, voltamos para o menu principal. Nem para ter uma tela de continue pra gente já voltar do boss tem, é um saco também. Pelo menos a dificuldade da maioria deles é baixa, só a partir do Seymour que o bicho começa a pegar. Inclusive o boss final é mais um Sephiroth da vida, do ponto de vista visual.
Ele é até que intimidador, mas está longe de ser um dos melhores da franquia na minha opinião. Agora, deixando esses pormenores, Final Fantasy X é incrível, sendo sem dúvida um dos melhores jogos da série, seja pela sua party marcante, a melhor na minha opinião depois do Final Fantasy VII, seja pela sua comovente história, seja pelo seu interessante sistema de progressão no combate, seja pelos seus cenários incríveis e trilha sonora espetacular, sendo mais que obrigatório para quem quer conhecer essa franquia. Indo para o pódio da lista, temos Ico, um dos jogos que mais me surpreenderam a jogar. É sério, eu joguei ele depois de Shadow of the Colossus no coletânea de PlayStation 3 e eu não dava nada para ele, achava que ele não passava de uma experiência inferior, mas não, ele é outra coisa. Há certa semelhança sim com Shadow, com seu mundo intrigante de mistério, mas é outra filosofia de jogo. Aqui temos um game de ação e plataforma criativo e com level design inteligente. Para mim, todo mundo que deseja ser desenvolvedor deveria jogar isso aqui, porque ele é um exemplo de como guiar o jogador sem dizer nada a ele. O que mais gosto em Ico é justamente isso, inclusive. Ele nos joga em seu mundo e não nos diz quase nada. Muita coisa nele é meramente intuitiva, com o jogo mal te ensinando as mecânicas básicas, optando por deixar você adivinhar quais, onde e quando usá-las. Aqui você basicamente corre, bate com armas físicas, pula, interage com objetos do cenário e segura na mão da Yorda. Podemos controlar a câmera, mas infelizmente ela é bem precária, já que a mesma se descola do personagem quando a mexemos. O ideal é jogar sem ficar mexendo nela mesmo, porque quanto mais mexe, pior fica. Ela é até boa para olharmos o cenário ao redor, mas nos combates, esquece. Apesar dos pesares, Ico é um jogo extremamente simples, sendo um exemplo de que a genialidade às vezes se encontra na simplicidade. Isso também vale para sua ambientação, que é bem mono por sinal, com o jogo se passando na região do castelo, basicamente. Porém, ele é tão bem feito, sendo uma obra arquitetônica construída para transmitir um ar de grandiosidade e cumpre bem a função de nos fazer se sentir pequenos nesse mundo de mistérios, que nos faz se perguntar, o que é isso tudo? O sentimento de desamparo também se faz presente, já que não tem ninguém aqui além dos nossos personagens. O sentimento de solidão será constante em nossa jornada, afinal Ico, o garoto protagonista com chifres, e Yorda, a princesa do lugar, tem apenas um ao outro e nada mais. Creio que isso também tem a ver com a história de ambos, pois Ico foi abandonado por sua vila devido à superstição em torno de seus chifres, e Yoda foi marcada pela sua própria mãe para ser sacrificada apenas para que ela possa prolongar sua beleza. Ambos foram abandonados. Em síntese, são dois personagens rejeitados por aqueles que mais deveriam acolhê-los e que, por mero acaso do destino, passaram a ter que contar apenas um com o outro. Chega a ser poético como o jogo transmite a situação de desamparo de tais personagens por meio do seu mundo vazio e opressor. Com certeza foi isso que serviu de inspiração para os jogos da franquia Souls, já que o Miyazaki é o maior fanboy do mundo do Fumito Ueda. E isso é ele que diz, não sou eu não. Ele até brinca com o Yoko Taro sobre quem é o mais fanboy entre eles, o que mostra o quão impactante foi esse jogo. Eu costumo brincar que assim como o No Pleasure do Joy Division e o álbum da Banana do Velvet Underground, o Ico se encaixa na categoria de produto artístico que não vendeu muito, mas todos que compraram resolveu virar artistas da área, porque o que tem de desenvolvedor japonês que diz se inspirar nesse jogo não está escrito. Já a trilha sonora desse jogo também é outra coisa magistral. A faixa mais conhecida é Castle in the Mist, é uma música folclórica baseada apenas num banjo e acordes simples de violão. É de uma delicadeza absurda, porém eu também curto muito a Real, que é a música que toca quando a gente está salvando o jogo, sentados no sofá. Ela passa uma sensação de tranquileza e calma, que é para traduzir o alívio que é, depois de batalhas, puzzles e desafios, o momento de se sentar no sofazinho e salvar o jogo. Por fim, destaco a You Were There, cuja melodia e letra resumem toda a história do jogo e dos personagens. Assim como a ambientação, narrativa minimalista e level design, a trilha brilha. E infelizmente nem tudo são rosas. Vide a câmera que já comentei e a inteligência artificial da Yorda, que apesar de na época ser impressionante, irrita muito às vezes, com a gente tendo que ficar chamando ela constantemente na hora de fugir do perigo ou salvar o jogo. Sim, salvar o jogo. Outra coisa irritante são os inimigos, que do meio pro fim do jogo ligam o modo Try Hard e quando pegam a Yorda, correm pro portal negro não dando sequer tempo pra gente fazer alguma coisa. É ridículo. Pode se preparar pra se irritar com esses desgraçados. Porém, devo dizer que essas coisas não apagam o brilho geral do game, que pode ser facilmente rotulado como uma obra de arte do mundo dos games. Indo para nossa vice-colocação, vamos de Metal Gear Solid 2. A franquia Metal Gear faz seu retorno no PlayStation 2, desta vez com uma sequência impressionante do ponto de vista visual, com modelagem de personagem e de cenários que mostrava para que o PlayStation 2 veio. Efeitos sonoros e de iluminação também são incríveis aqui,
assim como a extensão das cutscenes, que revela a preocupação em construir uma narrativa mais cinematográfica que a do jogo anterior. Os primeiros minutos com o Snake invadindo o barco é a melhor amostra disso. O mais bizarro é que todo esse aparato visual está implementado num mundo muito mais amplo que o do jogo anterior, com o jogo se passando numa enorme instalação no meio do oceano. Tal instalação é dividida em duas áreas cercada por compartimentos que estão interligados por pontes de acesso. Cada compartimento é uma área a ser explorada pelo jogador, com a narrativa rolando enquanto fazemos isso. A história traz de volta antigos personagens enquanto introduz novos, todos marcantes, para o bem ou para o mal. A começar pelo mais polêmico da época, Raiden. Isso mesmo, Kojima resolveu chocar os fãs da franquia apresentando um novo protagonista, que apesar de estar longe de ser um Big Boss ou Solid Snake da vida, ele até que é legal. Raiden dividiu opiniões na época do lançamento desse jogo, mas com o tempo o pessoal se acostumou com ele, sendo bem quisto por quase toda a comunidade. A princípio eu fiquei meio com o pé atrás, mas aos poucos fui me acostumando com sua personalidade e jeito de ser. O roteiro do jogo ser bem escrito ajuda bastante nisso também, principalmente com as interações no rádio que ele tem com os demais personagens, principalmente com sua namorada, Rosemary, já que é com ela que ele vai se abrir em relação às suas preocupações e inseguranças. A Rose é uma personagem que irritou toda uma geração, e apesar de entender as críticas pelo seu pedantismo, a acho assustadoramente realista. Ela realmente se comporta como uma namorada que quer atenção. O problema é o contexto que ela resolve fazer isso, uma missão de vida ou morte. Filha, eu estou tentando salvar o mundo aqui. Você pode esquecer nosso relacionamento um pouquinho? A parte mais legal da história é a trama geral, que tem pra mim um dos finais mais incríveis do mundo dos games. É incrível, cara. Death Stranding pra mim é um jogo ok. Se você quer entender a genialidade do Kojima, joga Metal Gear Solid 2 e em português, caso não saiba inglês. Pois é nos momentos finais desse jogo que percebemos a loucura da mente desse sujeito. Eu joguei esse jogo no Vita e por um segundo eu achei que meu aparelho estava possuído por um espírito maligno. Principalmente na parte que aparece a mulher na rede. Pode achar graça, mas eu nunca fiquei tão apavorado jogando videogame na minha vida. Sem falar que é uma revelação após a outra, né? É o tipo de final que você fica um tempão pensando nele, sendo meu favorito da franquia, que é cheio de finais bons. Já a trilha sonora também é maravilhosa, ela é bem diversificada, com destaque para o jazz maravilhoso tocado nos créditos. Já no que tange aos equipamentos, esse game segue a filosofia do mais nunca é demais, adicionando novos equipamentos bem convenientes. Os novos chefes são ótimos e continuam marcantes, com destaque para a Olga, que tem toda uma história comovente, a intrigante Fortune e sua armadura que desvia tiros, e o II, o irmão do Otacon, né? O vampirão não curti muito não, apesar do design imponente, achei ele meio fora do tom sci-fi da série, podem me processar. Outra coisa que eu não curti foi a mira em primeira pessoa, que tem um layout de botões estranho, já que para manter a mira você precisa manter o botão pressionado. Porém o botão pressionado é o mesmo para atirar, então é fácil do jogador se embananar. Contudo é perdoável, visto que o jogo saiu numa época em que muita coisa estava sendo experimentada nos jogos. Então equívocos assim são até comuns. Em síntese, Metal Gear Solid 2 é um game que segue a filosofia do mais nunca é demais, e faz isso muito bem. Ele basicamente é um Metal Gear Solid 1, só que num cenário maior, completamente tridimensional e bem feito, sendo melhor tecnicamente que o primeiro jogo em quase tudo. E tudo que o primeiro jogo talvez tenha de melhor, como a qualidade dos bosses, é mais mérito do primeiro jogo do que demérito desse. Recomendo demais que você jogue Metal Gear Solid 1 antes desse aqui, porque só dessa forma você vai sentir a evolução técnica. E o mais surreal é que ela ocorreu num intervalo de apenas 3 fucking anos. É difícil não ser nostálgico com uma época como essa, onde evoluções assustadoras se davam num intervalo de tempo tão curto. Acho que o único porém desse game é que a princípio são introduzidos muitos comandos para a gente aprender. Aqui um simples botão pode fazer várias coisas diferentes dependendo do contexto. O botão quadrado, por exemplo, serve para passar uma rasteira, segurar ou finalizar inimigos. Já com a arma, o mesmo botão serve para atirar. Porém, quando estamos em primeira pessoa, segurá-la é necessário para manter a arma apontada. Esse tipo de coisa também vale para outros botões. E apesar de não ser um problema propriamente dito, é algo que leva um tempo para se acostumar. Agora, uma vez que você entende o jogo e aprende todos os comandos, esquece, você vai amar isso aqui justamente por essa gama de opções que ele te oferece para passar pelos mais variados obstáculos que ele vai te apresentar. Por ter o melhor visual de um jogo lançado esse ano, somado a uma das jogabilidades mais versáteis que eu já vi, é que concedo o Metal Gear Solid 2 o segundo lugar nesse lendário e concorrido ano de 2001. Vamos agora para as menções honrosas. Na seção de menções honrosas contaremos, para variar, com a presença de 3 jogos, que por pouco não entraram na lista. Shenmue 2. E retornamos com uma das franquias mais queridas do Dreamcast. Uma das coisas que gostei é que aqui o jogo está mais livre que o anterior, já que agora podemos escolher as ações de Ryo no dia a dia. Tipo como ganhar dinheiro, se apostando ou trabalhando, algo que você precisará fazer, já que não terá muito dinheiro no início. Outra melhoria perceptível para mim foi o tamanho do mapa geral do jogo, que agora está maior.
pois temos mais áreas que o primeiro jogo aqui, visto que agora estamos numa grande cidade movimentada na China. Isso também os torna mais vivos e cheios de detalhes, que não estão apenas nas construções, mas também nos NPCs, que também tiveram seu papel ampliado. É impressionante como a fala de quase todo NPC é alterada imediatamente de acordo com o progresso na história do jogo. O bizarro é que eles são dublados, então calcule a quantidade de horas de dublagem que esse jogo deve ter tido. A principal função deles é nos passar informação, assim como no primeiro game. Porém, alguns vão além e chegam até mesmo a nos guiar para os lugares onde devemos ir. A história do game continua na mesma vibe do primeiro, com forte presença de cutscenes que enfatizam o drama de Ryo em sua busca por vingança. Aqui ele começa o jogo buscando pelo mestre Li Xiaotao, que tem ligação com seu falecido pai. Porém, encontrá-lo não será tão fácil, com o nosso protagonista mal-humorado passando por uma série de desafios e provocações que, spoiler, continuarão após encontrá-lo. Uma coisa que curti na história desse game é que ela continua com personagens secundários marcantes. O próprio mestre, entre aspas, me surpreendeu quando se revelou. Além do mestre, Joy é outra personagem que chama a atenção logo de cara, com sua aparição inusitada. Ela é o tipo de personagem que transborda personalidade, sendo alguém fácil de criar afinidade, ao contrário do Rain, que se apresenta como uma pessoa extremamente antipática, mas que posteriormente vai ganhando nossa simpatia, apesar do seu constante mau humor. Assim como Neo, um garotinho que acaba ajudando bastante o Ryo na sua jornada. Tem a Shenhua também, uma garota gentil e misteriosa que já tinha aparecido nos sonhos de Ryo no jogo anterior. Eu gostei dela, uma pena que apareça pouco, apenas mais pro final do jogo. Existem outros trilhões de personagens terciários, mas estes se revelam apenas para ajudar você a explorar a cidade em determinados horários, dias ou regiões. De forma geral, o jogo conta com bons personagens, com alguns ficando na memória daqueles que resolverem jogar esse game a fundo. Infelizmente nem tudo são rosas, pois certos momentos da história cansam um pouco, principalmente quando trabalhamos no Templo Mo, com aquele lance de carregar livros todo dia e a aprovação de catar as folhas de sakuras, que é ridiculamente difícil. Agora de resto, a história é boa, com momentos surpreendentes, ótimos diálogos. O roteiro desse game é tão bom quanto o do primeiro, assim como a trilha continua ótima, dessa vez com uma vibe mais China antiga mesmo. Infelizmente as expressões faciais também continuam a mesma coisa, mas não dá pra exigir muito de um game de sexta geração, pois pra época elas eram boas. O gameplay continua semelhante ao do primeiro, trazendo de volta a jogabilidade tanque 3D, algo que será inconveniente para os jogadores de primeira viagem, mas que é facilmente acostumável, já que é funcional. Uma coisa que gostei é que a interface para interagirmos com o mundo está mais agradável e simples, com os botões de canto servindo as mais diversas funcionalidades do game. Um fala com as pessoas, o outro interage com objetos e dá uma olhada no diário. Essa função varia de acordo com o momento, mas pode ficar tranquilo que ela não vai nos atrapalhar. Outro botão pergunta sobre onde ganhar dinheiro e o outro cancela ações. No Start podemos ver o mapa e outras funcionalidades e só. Não tem muito mistério, se você jogou o primeiro, se adapta rapidinho a esse segundo. Isso também vale para a gameplay no combate, que continua parecido com a do jogo anterior, com a gente podendo selecionar os golpes que aprendemos com os mestres baseados nos status de velocidade, poder e rigidez. Isso fica a gosto do freguês. A única parte do gameplay que não curti são alguns dos velhos Quick Time Events que exigem bastante do jogador. Não apenas nos reflexos, mas também em apertar num time correto cada botão, principalmente nos que possuem uma combinação de botões. Muitos não vão dar para acertar de primeira, pode esperar por isso, causando por vezes game over. É um problema mais comum no final do jogo, que é cheio deles, a maioria é um saco. Agora, tirando isso, tudo ok com a jogabilidade. Sendo assim, podemos chegar à conclusão de que Shenmue 2 é o primeiro jogo, só que com aprimoramentos pontuais e sutis que melhoraram a experiência de jogo como um todo. E embora eles não revolucionaram a forma a ponto de fazer esse game parecer outra coisa, devo dizer que tornou a experiência mais agradável e dinâmica. Essas melhorias, somadas à maravilhosa narrativa, fizeram de Shenmue 2 uma das menções desse ano. Próxima menção, vamos de Advance Wars, um dos títulos mais originais da rica biblioteca do GBA. Advance Wars é um game de estratégia militar por turnos focados em batalhas por territórios. Aqui controlamos tropas terrestres mecanizadas, aéreas e navais cujo único objetivo é a vitória, que por sua vez pode ser alcançada de duas formas, capturando a base inimiga ou eliminando todos os alvos. O jogo pode parecer um pouco complexo, mas ele dedica toda uma mini campanha somente para o tutorial, que nos introduz bem ao que cada tropa é capaz de fazer, destacando suas vantagens e pontos fracos. Até por isso não vou entrar em detalhes sobre o que cada veículo faz ou deixa de fazer, porque senão vou passar uma hora só falando do jogo. Porém, todos são capazes de se deslocar e atacar os inimigos a uma certa distância, que varia mediante ao tipo de tropa que você está controlando. Para obter vantagem nesse game, será necessário observar o ambiente de deslocamento e posicionar bem as suas tropas. Não é só mandar pra frente e ver no que dá, até porque a IA é bem esperta, atacando sempre as tropas mais perigosas a ela. Em Advanced Wars, assumimos o papel de conselheiro militar que orientará um comandante de operação no campo de batalha. Ao longo da narrativa, somos apresentados a 3 deles: Andy, um garoto serelepe que estará sempre de bom humor, Max, um brutamonte sempre empolgado pro combate, e Sammy, uma jovem simpática e prestativa.
Tem também a Nel, que é quem nos introduz o jogo na campanha do tutorial. Porém, são os 3 que citei anteriormente que escolheremos para nos acompanhar nas fases. O legal é que certas fases são exclusivas de cada um, o que acaba reforçando o fator replay do jogo, caso você queira refazer a campanha principal, que é boa por sinal, com um bom ritmo de forma geral. Tanto que quando estava começando a me cansar do jogo, ele simplesmente acaba. Então ele não chega a se arrastar, apesar da última fase ser uma coisa realmente exaustiva. Foram horas para passar dela, o jogo até facilita, oferecendo 3 exércitos para controlar, o que significa 3 turnos. Porém o inimigo tem uma quantidade de tropas e bases para produzir tropas que eleva bastante a dificuldade. Mas longe de mim reclamar, afinal a última fase é para ser desafiadora mesmo. Sem falar que nesse jogo podemos salvar quando quiser, então de boa. Apesar de ser um game estratégico, o jogo faz questão de te contar uma história e desenvolver uma trama, que é bem simples. Ela até tem um plot twist no final, porém ele não chega a impressionar, já que o jogo opta por revelar o vilão somente no final da trama. Apesar da trama geral não ser lá essas coisas, os personagens são bem legais, com visuais bem carismáticos e típicos dos jogadores do GBA. Contudo, é bom deixar claro que o ponto forte do jogo é o seu combate de turnos e vasto conteúdo, com diversos modos de jogo. Além da campanha já mencionada, o jogo conta com cooperativa entre portáteis, treinamento e até um editor de fases, bem legal e intuitivo de usar, por sinal. Tudo isso fez Advance Wars uma experiência despretensiosa e gratificante. É, no entanto, a sua originalidade que o coloca aqui, já que jogos de estratégia até eram comuns em PCs, mas em videogames de bolso não, ainda mais com o velho e bom charme visual de anime que só o japonês sabe aplicar. A última menção, vamos de Luigi's Mansion, ao lado de Smash Bros. Melee, o primeiro grande jogo da plataforma do GameCube. A primeira coisa que chama a atenção nesse game é a base do seu gameplay, que ao contrário dos jogos padrões da franquia Mario, não é de plataforma. O Luigi nem pula nesse jogo, para vocês terem noção. Aqui temos um jogo de exploração e ação onde tudo gira em torno do Sugo Spectro 3000, uma espécie de aspirador de pó, só que ao invés de pó ele suga fantasmas, algo que ocorre ao apertarmos um dos gatilhos para disparar o ar e pressionar um dos direcionais na direção oposta a que o fantasma está fugindo para puxá-lo. Esse é um processo que exigirá esforço, pois os fantasmas não são sugados do nada, com a maioria deles tendo uma vida que diminuirá aos poucos, à medida que o jogador ficar apertando o direcional repetidas vezes. Devo dizer que no início o controle da arma é meio estranho, algo que ocorre porque quando estamos puxando os fantasmas devemos apertar o direcional na direção oposta repetidas vezes. Isso por vezes é desconfortável e impreciso. Acredito que seria bem mais interessante se apenas segurássemos. É claro que isso facilitaria as coisas, mas a forma de contornar isso, como tornar mais lenta a diminuição de vida dos fantasmas, por exemplo. É claro que isso não chega a ser um problema, já que eventualmente nos acostumamos a ponto de se tornar algo natural. Porém, ainda assim teremos inconveniências ligadas à mecânica de sugar, com alguns fantasmas no final do jogo sendo bem chatos de capturar, porque além da extensa vida que possuem, ficam fugindo de um cômodo para o outro, tornando a captura deles cansativa. Contudo, é bom deixar claro que o Sugo Spectro 3000 vai além do mero ato de sugar fantasmas, com o mesmo podendo evoluir por meio de ganho de habilidades elementais, útil para resolver puzzles e derrotar chefes e fantasmas específicos. Com tudo isso, dá para perceber que é um equipamento diferente com múltiplas funções, sendo uma das armas mais diferentes que eu já vi num game. A mesma que, por sinal, foi um presente do professor Elvin Gad, um senhorzinho gente fina que auxiliará Luigi em sua jornada para encontrar o Mario, que desapareceu misteriosamente após derrotar o Bowser. É uma premissa de história simples, que creio ter se inspirado um pouco em Mario's Missing, do Super Nintendo. Além do sugador, contaremos também com o Game Boy Horror, que mostra o mapa da mansão, itens que pegamos, e também ajuda na detectação de fantasmas nos quartos. É bem útil, diga-se de passagem, principalmente na detectação dos fantasmas, com o bip piscando aceleradamente quando estamos perto de um. Com isso é perceptível que o ponto positivo do game fica por conta mesmo da jogabilidade diferenciada do Sugo Spectro 3000, da exploração dos cômodos da mansão, que são densos e com muitos mistérios para resolver, parece até que cada cômodo tem uma história para contar, sabe? Nenhum espaço aqui é desperdiçado, sempre há algo para fazer ou pegar nos lugares da mansão, que por sinal é muito bonita, tanto na arquitetura e design dos quartos dos corredores, quanto da sua mobília. Esse jogo tem um charme no seu visual que agrada até hoje, e mistura bem o caricato com uma espécie de terror infanto-juvenil. É por essa criatividade, proposta diferenciada de jogabilidade e alto fator diversão que esse jogo precisa ser ao menos citado. É uma honra anunciar como Game do Ano Silent Hill 2. E retornamos a Silent Hill com uma das melhores sequências já feitas na história dos videogames. Silent Hill 2 é um jogo que preserva o estilo de jogo do primeiro game, continuando com a jogabilidade tanque e câmera parcialmente fixa. Até podemos ajustá-la, porém de forma limitada, principalmente em locais fechados. Apesar disso, a movimentação do personagem está boa, porque apesar do controle tanque podemos virar sua posição apertando L1 e R1 no controle, isso é bem útil na hora dos combates, porque a gente pode correr para tomar distância e virar rapidamente para voltar a atirar. Isso vale tanto para os monstros comuns quanto para os bosses, que apesar de possuírem visuais terrivelmente brilhantes, não oferecem muito desafio justamente por conta dessa lógica de combate simples. E já que mencionei o visual, essa é a primeira coisa de destaque no game, a notória evolução gráfica. Esse é mais um jogo cujo salto gráfico
gráfico impressiona bastante. Vemos bem mais detalhes no rosto dos personagens, assim como a modelagem dos monstros também estão melhores, mostrando detalhes que o hardware do PlayStation 1 não conseguia. A cidade também está maior e com mais detalhes nas construções e mobílias nos cômodos. Percebemos melhor a sujeira nas paredes, cozinhas e quartos. Apesar de estarmos na mesma cidade do jogo anterior, achei ela bem diferente, tendo locais exclusivos aqui. Algo que acaba reforçando aquela ideia da cidade ser modelada de acordo com a mente da pessoa. Cada um vê Silent Hill de uma forma distinta, algo que também se aplica aos monstros, com destaque para a maior novidade do jogo, o icônico Pyramid Head, que é uma espécie de nêmesis dessa franquia. Eu adoro o design desse bicho, ele é um cara com uma cabeça gigante em formato de pirâmide que fica arrastando um facão enorme no chão. É algo extremamente simples, sendo uma demonstração perfeita de que a criatividade às vezes se encontra na simplicidade. Apesar dele ser mais amedrontador que o Nemesis, ele perturba bem menos que o grandão da Capcom. Temos outros monstros bons, como os manequins e as enfermeiras do hospital, que tiveram seu design alterado, estando mais sensuais aqui, afinal sua simbologia está diferente. Lá elas eram pessoas reais manipuladas, aqui elas são um reflexo da mente de James. O radinho também volta, revelando quando tem monstro por perto, assim como a pistola e os puzzles, que agora podemos selecionar a dificuldade com que eles vão se apresentar ao jogador. Bem legal eles terem feito isso. Eu joguei esse game no normal e tive bem menos dor de cabeça com puzzles aqui. Só 2 me prenderam, para ser mais específico. Os das moedas e o da forca do homem enforcado. De resto, ele é bem de boa. Até mesmo em munições e itens médicos ele é bem generoso. Eu terminei isso aqui cheio de bala e kit médico. Nunca precisei me preocupar com isso não. A dica é a de sempre para aqueles de primeira viagem. Ignore os monstros nas ruas e gaste recurso apenas com monstros de cenários internos. Quando o monstro cair, se aproxima e chuta ele para finalizar. Se fizer isso é GG. Com isso tudo podemos perceber que esse jogo trouxe muita coisa boa que deu certo no jogo de estreia e acrescentou coisas novas que melhoraram ainda mais a experiência. Isso vale tanto para o visual quanto para o gameplay. Entretanto, a história não fica para trás não. Pelo contrário, ela insere uma trama mais intimista que o jogo original. Afinal, as coisas agora não giram mais em torno de um espírito externo, mas sim do novo protagonista chamado James Sunderland, que retorna a Silent Hill em busca da sua esposa, que apesar de estar falecida, supostamente enviou uma carta para ele o pedindo para encontrá-la na cidade. Ela também conta com um acréscimo de personagens marcantes, quase todos sequelados com traumas passados que precisam lidar. O primeiro com quem James se depara é a Angela. Ela é a minha favorita do jogo, inclusive, e está na cidade aparentemente à procura da mãe. A próxima é a Laura, uma menininha que está na cidade em busca de Mary, a esposa do protagonista, sendo a única que não parece ter problemas psicológicos nesse game. Até por isso ela também é a única que não enxerga os monstros da cidade. Apesar de inocente, ela é bastante atrevida, algo crível dado o fato dela ter sido criada no orfanato sem criação dos pais. E já que citei a esposa de James, temos Maria, que parece uma réplica distorcida da esposa dele. O último a ser mencionado é o Ed, um rapaz que sofreu bastante com bullying por conta da sua aparência e se encontra na cidade por motivos, a princípios, desconhecidos. Apesar de ser o menos memorável, devo dizer que todos são muito bons e bem desenvolvidos. Seus dramas e desfechos marcarão a todos que jogarem esse jogo. Principalmente o drama pessoal entre James e a Maria, que comove o jogador, inclusive o final desse game quebra qualquer um que jogar isso aqui. Tais momentos são intensificados pela maravilhosa trilha do Yamaoka, que está mais presente aqui do que no jogo anterior, com faixas melhores também, o que é um feito incrível, visto que o primeiro jogo as faixas já eram boas. Destaque total para Promise, tanto sua versão principal quanto a sua versão de piano, que é de longe uma das faixas mais belas desse game. Acho que o único porém desse jogo é a batalha contra os bosses mesmo, que continua qualquer coisa. Você bate, corre e só. Isso era algo que já era questionável no primeiro game, e aqui eles não fizeram questão de mudar. Se não fosse por isso, esse jogo seria perfeito. Entretanto, isso não tira o brilho dele, que é uma baita de uma sequência que preserva tudo que há de bom no jogo de estreia. É admirável o ímpeto dos desenvolvedores de nos entregar uma trama diferente sem tirar o pé do freio no terror, algo que muitas vezes acontece na indústria a fim de atingir um público maior. É por essa coragem e prudência que eles puderam criar mais uma obra-prima do gênero, digna de estar nessa posição no ano mais concorrido da história do canal. E agora vamos discutir as plataformas do ano, e olha que tem bastante coisa para falar. O ano de 2001 é marcado pelo fim de ciclos na indústria dos games, por isso começaremos a sessão de plataforma do ano com não uma, mas 2 despedidas. A começar pelo Nintendo 64. Famigerado 32 bits da Nintendo, o grande Nintendo 64, que apesar de nunca ter concorrido seriamente para alguma plataforma do ano desse canal, foi um bom console da empresa nipônica. Embora para mim ele seja levemente superestimado pelos nintendistas, gente, Zelda Ocarina e Mario 64 são incríveis, mas são 2 jogos. Quando você avalia a qualidade de um console, você precisa olhar como um todo para ele, e não apenas para os melhores jogos, não apenas para nada. Digo isso porque sim, o top 10 do Nintendo 64 bate de frente com o do PlayStation, mas quando você conhece aquela dúzia de jogos de alto nível que essa plataforma tem a oferecer, verá que terá dificuldades para encontrar outros jogos além dela. Isso se deve por alguns motivos. Primeiro, a biblioteca do 64 praticamente não tem jogos de luta. Tem o Smash, para quem considera ele um jogo de luta, e só.
Segundo motivo, jogos 2D não eram bem-vindos nessa plataforma, e essa má vontade barrou jogos como Castlevania Symphony of the Night, os Mega Mans e dentre outros. Terceiro motivo, a Nintendo era resistente a jogos voltados ao público adulto, então jogos como Resident Evil, Silent Hill, dentre outros, era difícil de se chegar no console. Para piorar, vários JRPGs também não chegaram ao Nintendo 64. Então por conta desses motivos, a biblioteca do Nintendo 64 acabou dependente dos games da própria Nintendo, que até soube abastecer sua plataforma, seja colocando seus estúdios first party para trabalhar, garantindo os Zeldas, o Mario, seja fazendo acordos como o porte do Resident Evil 2 e os maravilhosos FPS, como os da Rare, 007 GoldenEye, Perfect Dark, a trilogia Turok, os bons jogos plataformas de esporte e Star Wars que saíram, mesmo em desvantagem por conta das contendas com a Square, por conta do cartucho que limitou bastante algumas empresas de trabalhar na plataforma, a Nintendo correu atrás de certa forma. Então resumindo, o Nintendo 64 é um console muito bom, que oferece bons jogos first party, mas peca em oferecer outros títulos além da fórmula Nintendo. Mesmo assim, esse console conseguiu marcar presença nas listas desse canal por 6 anos no quadro, com 9 jogos no top 10, 2 na menção honrosa e um jogo eleito como game do ano, no caso, o Mario 64 no ano de 1996. Apesar das suas limitações, ele ainda é um console para ser conhecido e prestigiado por todo amante de videogame. Por isso eu digo obrigado Nintendo 64, você pode não ter sido um console quantitativo, mas qualitativo, com certeza você foi um dos maiores da história. Na próxima despedida, contaremos com o console 128 bits da Sega, o Dreamcast. Sim, esse foi o último ano deste console. Afinal, foi nesse ano que a empresa resolveu descontinuá-lo. Mas não é como se ele tivesse sido abandonado logo de cara, muito pelo contrário. Tanto em lançamentos quanto no marketing, o Dreamcast ainda seria promovido aos 4 cantos do mundo. A prova disso é a line-up de jogos que saíram dele para esse ano, com jogos inclusive da própria Sega, com um ano marcado por sequências de IPs criadas nos anos anteriores. Além das continuações de Shenmue e Sonic Adventure, tivemos também Space Channel 5 2 e Crazy Taxi 2. Apesar das sequências, eu diria que o maior destaque vai para uma estreia, no caso Phantasy Star Online, que fechou com chave de ouro a história da Sega com este console. É bom deixar claro que de fato a Sega já começava a tirar o pé do acelerador neste ramo, afinal o futuro da empresa já estava selado. Porém é bom frisar que 2001 não foi apenas um ano em que o console da Sega apenas existiu. Pelo contrário, ele teve uma quantidade de jogos de qualidade considerável sendo lançados, tendo um ano facilmente melhor nesse sentido que os dois novos consoles da concorrência, por exemplo, no caso o GameCube e o Xbox. A real é que o Dreamcast nunca teve um ano ruim em termos de lançamento, e é bem triste dizer isso, primeiro por conta do seu fracasso comercial, e segundo pelo fato dele ter feito um ano tão bom ano passado, cara, a ponto de desbancar o próprio PlayStation pelo título de plataforma do ano neste canal. Transparece até que todo o esforço da Sega foi em vão, o que não é verdade, já que mesmo com o fracasso comercial, a biblioteca de jogos do Dreamcast fica para sempre, e está disponível até hoje, seja por emuladores, seja de forma oficial para todos contemplarem. Por isso eu digo a vocês que o Dreamcast não morreu, pois assim como todos os consoles que já foram descontinuados, sua memória continua viva por meio dos seus jogos. Obrigado Sega e Dreamcast por sua imensurável contribuição ao mundo dos games. Vocês jamais serão esquecidos pelos amantes de videogames. A plataforma que trataremos a seguir agora são os arcades. Que os arcades em 2001 já estavam nos finalmente, isso não é novidade para ninguém. O que talvez seja novidade é que ele teve algumas pérolas bem interessantes antes de morrer. Eu ainda não me despedirei deles porque teremos mais um jogo oriundo dessa plataforma que aparecerá na lista do ano que vem para apagar as luzes dessa indústria. Porém é inegável que o lance dos consoles 128 bits conseguirem entregar uma experiência melhor que eles afetaram demais esse tipo de mercado, bem como as locadoras ou as lan houses, dependendo da região que você mora. Se coloque no papel de uma criança nessa época. Você podia ir num fliperama e gastar 25 centavos numa ficha e correr o risco de perdê-la depois de 5 minutos jogando, ou gastar R$1 na locadora e ter a garantia de ficar 1 hora jogando o mesmo jogo. Às vezes até uma versão melhorada com mais personagens. Isso sem falar de poder trocar o jogo quando quisesse. Para onde é que você iria? Pois esse foi o dilema que muito dono de bar e casa de arcade estava enfrentando nessa época. Além disso, também tivemos o surgimento de novos gêneros que estavam roubando a cena, como os jogos de mundo aberto, que se consagrariam no final desse ano com GTA 3. Qual é a solução então? A solução encontrada pelas empresas foi depositar suas fichas em lançamentos como Ikaruga, sucessos questionáveis como Call of 2001 e sequências como Sengoku 3, franquia de beat'em up da SNK. Uma franquia tardia, mas muito bem feita. Esse aqui é o mais bonito dos três, por sinal. O que tem de bonito tem de difícil. E claro, do crossover lendário já mencionado na lista, o Capcom vs SNK 2. E por mais que eu ame alguns desses jogos, que com certeza chamou a atenção de muito macaco velho de flipper, devo reconhecer que ele não serviu muito para atrair a atenção da galera mais nova. Os arcades se despedirão do canal ano que vem, mas isso é mais pelo critério de aparições de jogos, pois para mim esse foi o último ano que eles ainda tiveram alguma certa relevância, mesmo que tenha sido pouca.
A partir do ano seguinte, essa indústria ficaria reclusa ao Japão, existindo no ocidente apenas com sobras de franquias consagradas e máquinas com jogos lançados do passado. Um triste fim para uma indústria outrora tão gloriosa. A próxima plataforma que iremos abordar é o PlayStation. Apesar de não marcar presença na lista desse ano, o PlayStation teve um bom ano marcado por sequências de franquias já estabelecidas na indústria. Destaque inicial para os lançamentos do Mega Man X5 e X6. Ok, esse último não é tão destaque assim, mas o X5 é muito bom, eu recomendo. Outras IPs que também se despedem da plataforma são aquelas que começaram no final do ciclo do PlayStation 1, como o charmoso e sensual Fear Effect 2 e o bom Siphon Filter 3, dois títulos que fecharam com chave de ouro a participação dessas franquias na plataforma. O mesmo pode ser dito do Tony Hawk's Pro Skater 3, que embora não seja uma despedida da franquia, continua a manter o alto nível dessa série. Como em 2001 o PlayStation ainda era extremamente popular, ainda houve espaço para novos títulos, como o famoso Harry Potter e a Pedra Filosofal, que arrisco a dizer se tratar do título mais famoso dessa franquia no mundo dos games até o lançamento do Hogwarts Legacy. Todos os bons lançamentos sendo bem queridos pelos amantes de videogames. E apesar deles comunicarem que o fim está chegando, não será agora que a plataforma 32 bits da Sony se despedirá do canal. Como 2001 foi um ano de muitas estreias de consoles, resolvi criar um tópico específico para comentar apenas sobre elas. É sério, eu não lembro de um ano que estreou tanto console importante assim ao mesmo tempo, nem antes nem depois. O último tinha sido 89, com o Game Boy e o Mega Drive, mas aqui são 3. Quero começar com o charmoso e nostálgico GBA, console portátil da Nintendo que demorou para chegar, mas veio. O mesmo tinha a proposta de trazer a experiência do Super Nintendo para sua mão, o que foi algo muito bem aceito na primeira metade da década de 2000. No seu primeiro ano, o GBA contou com títulos interessantes até, com destaque para Golden Sun, um JRPG com visuais que mostravam que a proposta do aparelho ser um SNES na sua mão não era só propaganda, era de verdade. Sem falar que é um jogo que conta com exploração maravilhosa, feita a partir do uso de magias sinérgicas. Eu só deixei ele de fora por conta do seu combate burocrático e chato, mas ainda assim é uma experiência satisfatória e bem recomendável. Outro que se destacou na plataforma foi o Mario Kart Super Circuit, que apesar de estar longe de ser o melhor da franquia, é bem competente em entregar aos jogadores uma experiência lá Mario Kart do Super Nintendo, acrescentando copas e modos de jogo, é claro. Por fim, destaco o Advance Wars, que já foi mencionado. Tais lançamentos transformaram o GBA num bom produto já no seu primeiro ano, e por se tratar de um videogame de bolso, pode também ser uma boa alternativa aos consoles de mesa, alcançando a partir desse ano um sucesso estrondoso, apesar da existência do rolo compressor chamado PlayStation 2. Quanto aos consoles 128 bits da Nintendo e da Microsoft, o Xbox e o GameCube, sabemos que eles vieram com hardwares bem mais avançados que seus concorrentes mais velhos, o Dreamcast e o PlayStation 2. E apesar disso ter chamado a atenção de muito desenvolvedor a princípio, o mesmo não pode ser dito dos jogadores, que ficaram deslumbrados com os jogos que o PlayStation 2 estava tendo esse ano. Então eles meio que foram ignorados. No entanto, isso não quer dizer que eles não tiveram nada a oferecer, a começar pelo GameCube, que chegando com 2 clássicos, Luigi's Mansions, já citado na menção, e o prestigiadíssimo Smash Bros. Melee, que é o favorito de boa parte dos fãs dessa franquia. É só ver a quantidade de participações que esse game teve nas EVOs. Eu não inseri na lista porque eu não sou muito fã de Smash Bros. Eu tentei, gente. Eu tentei mesmo. Tentei com o primeiro e tentei com esse, mas não consegui. E olha que eu cheguei a jogá-lo com amigos até. Mas o máximo que eu achei foi bacaninha. Apesar disso, reconheço sua importância para o GameCube, afinal estamos falando do jogo mais bem vendido da plataforma. Já o Xbox, por outro lado, teve um pouco mais de sorte. Isso se deve exclusivamente por conta de um jogo chamado Halo, que chocou muita gente pela sua alta qualidade gráfica e de jogabilidade. Enfim, a gente já falou desse jogo na lista, então eu não vou me estender. Mas o que esse jogo ajudou o primeiro Xbox não está escrito. Contudo, é bom deixar claro que Halo não estava só na missão de promover a primeira plataforma da Sony, pois tivemos também o retorno triunfal da franquia Dead or Alive com o prestigiado Dead or Alive 3, jogo que marcaria o início da parceria da franquia com a marca Xbox. Se o PlayStation tinha Tekken e a Sega tinha Virtua Fighter, o Xbox teria Dead or Alive. E vou dizer, não foi uma má escolha não. No mais, tais lançamentos mostraram que esses dois consoles estavam apenas começando. Será que eles conseguirão bater de frente ou superar o PlayStation 2? Isso nós veremos nos próximos capítulos desse quadro. E agora, falando da plataforma do ano, vamos de PlayStation 2. O console da Sony apresentou em 2001 uma quantidade assustadora de lançamentos. É sério, eu desafio vocês a me mostrarem uma line-up melhor na história do que a do PlayStation 2. Eu acho que só a do Nintendinho em 87 bate de frente, e eu ainda acho que fica para trás. Por isso tenho a tranquilidade em conceder o selo de plataforma do ano de 2001 para o PlayStation 2. Desde o PlayStation 1 em 1997 eu não tinha tanta facilidade em escolher uma plataforma para ser a melhor do ano. Além dos gloriosos jogos da lista, o PlayStation 2 contou com a estreia de Devil May Cry, possivelmente a franquia mais famosa do gênero Hack and Slash. Esse primeiro jogo traz consigo uma jogabilidade de combate mais crua e menos complexa, que ainda evoluirá nos próximos jogos, por isso não entrou na lista. Porém, a base de combos e a variação de armas já se fazia presente aqui, sendo altamente recomendado. Outra estreia do mesmo gênero é a de Onimusha, Onimusha Warlords.
que jogo incrível! Eu não dava nada pra ele e ele me surpreendeu bastante, com sua história repleta de suspense, investigação e até mesmo pitadas de terror, personagens carismáticos até, belos cenários pré-renderizados e jogabilidade simples, mas deliciosíssima. Quem curte o gênero precisa jogar. Além dos hack and slashes, tivemos também grandes títulos em outros gêneros, como nos simuladores de combate aéreo com o influente Ace Combat 4 e no gênero plataforma com o ótimo Jak and Daxter da Naughty Dog, que pra mim é o jogo mais diferente da franquia, já que sua progressão ocorre por meio de coletáveis espalhados nos cenários, algo que seria abandonado na sequência, que abraçaria mais o esquema de missões de mundo aberto. Ele também é mais leve e se leva menos a sério, sendo um jogo recomendado para todo amante de jogos plataformas clássicos. Se somar os jogos da lista mais esses títulos, fica fácil entender porque o PlayStation 2 foi tão dominante nos primeiros anos da sexta geração, mesmo com os esforços da Nintendo e da Microsoft. E olha que eu nem estou citando títulos multiplataformas mais secundários que já possuem identidade com a marca, como Crash, Legacy of Kain e Tony Hawk's, que também deram as caras esse ano. Toda essa avalanche de jogos me faz questionar, será que a Sony conseguirá repetir ou manter o ritmo de lançamentos? Bom, é isso, apesar da demora costumeira, peço desculpas novamente. Eis mais um vídeo do quadro Os 10 Melhores Jogos do Ano. E bem, o que dizer? Que ano, meus amigos, que ano, simplesmente histórico, um ano marcado por despedidas importantes, sendo a maior delas a da SEGA do mundo dos consoles. Foram 16 anos abordando consoles da SEGA e isso simplesmente acabou. Pelo menos ela nos presenteou com belíssimos títulos que estão aí até hoje para que todos possam usufruir deles, seja em plataformas digitais, seja em emuladores, mas nem tudo são mazelas, pois 2001 também foi um ano de chegadas, com a Microsoft e o seu Xbox, que veio justamente para preencher a lacuna deixada pela empresa do Sonic. O GBA surge nos portáteis como o verdadeiro sucessor do Game Boy clássico, já era hora, e o GameCube, que veio para suceder o já saudoso Nintendo 64. Além, é claro, de bons títulos dos fliperamas, PCs e da já antiga geração 32 bits. Então tivemos um ano maravilhoso, com lançamentos de todo tipo oriundo das mais variadas plataformas e gêneros. Um viva ao mundo dos games, e se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo do canal The New Old Game. Muito obrigado a todos que assistiram, fiquem com Deus, fiquem na paz, e quem sabe, até mais.